Se você não consegue esquecer alguém, não é porque você ama demais, é porque algo dentro de você ainda não foi resolvido. E quanto mais você tenta esquecer, mais essa pessoa volta, mais forte, mais presente, mais difícil de ignorar. O problema é que ninguém te explica isso. Dizem para seguir em frente. Dizem que o tempo resolve, mas o que ninguém te conta é que se você fizer isso do jeito errado, você pode ficar preso por anos em alguém que já foi embora. E é exatamente isso que precisa mudar agora. O sofrimento que não termina quando o relacionamento acaba. O relacionamento acabou, mas dentro de você ele ainda continua, aparecendo em pensamentos que surgem sem aviso, em lembranças que surgem nos momentos mais inesperados, em uma sensação constante de que ainda existe algo ali mesmo quando tudo já terminou. Dentro dos relacionamentos com psicologia, isso acontece porque o fim não é só externo, ele precisa acontecer internamente também. E esse é o ponto onde quase todo mundo trava, porque a pessoa sai da sua vida, mas continua ocupando espaço na sua mente. Você tenta seguir em frente, mas qualquer detalhe ativa tudo de novo, uma música, um lugar, um horário, e de repente parece que você voltou para o início. O problema não é sentir, o problema é não entender por que ainda está sentindo. E enquanto você não entende isso, você continua preso em algo que já acabou na realidade, mas ainda não acabou dentro de você. O erro invisível que te faz sentir mais do que deveria. Você não está lembrando do relacionamento como ele realmente foi. Você está lembrando de recortes, momentos específicos, sensações isoladas. E sem perceber, sua mente começa a montar uma versão melhor do que a realidade. Dentro dos relacionamentos com psicologia, isso acontece porque o cérebro não revive o passado com precisão. Ele seleciona, intensifica e reorganiza as memórias de acordo com o que você ainda sente. E é aí que nasce o erro. Você começa a sentir falta de momentos que muitas vezes eram raros. Ignora o que te machucava, minimiza o que não funcionava e transforma a relação em algo mais bonito do que realmente era. Isso cria uma ilusão poderosa, porque você não está preso à pessoa, está preso à versão que a sua mente criou depois que tudo acabou. E quanto mais você alimenta essa versão, mais difícil fica se desprender. O vício emocional que te faz voltar sempre. O que você sente não é só saudade, é abstinência emocional. Porque aquele relacionamento gerava estímulos que o seu cérebro passou a depender. Dentro dos relacionamentos com psicologia, quando existe intensidade, incerteza e momentos bons intercalados com frustração, o cérebro cria um padrão de recompensa irregular, e isso prende mais do que estabilidade. Você nunca sabia exatamente o que esperar, e justamente por isso, cada momento bom parecia mais forte, mais valioso, mais difícil de esquecer. Agora que acabou, o que fica não é só a lembrança, é a falta dessa sensação. E isso faz você querer reviver, relembrar, até imaginar cenários que não existem mais. Você não está tentando voltar para a pessoa, está tentando sentir de novo aquilo que ela despertava em você. E enquanto isso não for substituído por algo interno, você continua voltando mesmo sabendo que não deveria. O espaço que a pessoa preenchia em você. Você não sente falta apenas da pessoa, você sente falta de como você se sentia quando estava com ela. E isso muda tudo. Dentro dos relacionamentos com psicologia, muitas conexões se sustentam pelo que o outro ativa dentro de você. Sensação de importância, validação, presença e pertencimento. Quando isso some, não é só o relacionamento que acaba, é uma parte da sua estrutura emocional que fica exposta. E é aí que começa o conflito. Você acha que precisa da pessoa, mas na verdade está tentando recuperar a sensação que ela te dava. E quanto mais você confunde isso, mais difícil fica se desprender. Porque você não está tentando esquecer alguém, está tentando não voltar a se sentir como se sente agora. E enquanto esse vazio continuar sem ser entendido, qualquer tentativa de seguir em frente vai parecer incompleta. O momento em que você para de se enganar. Existe um ponto em que você começa a perceber algo desconfortável.
Não é mais sobre a pessoa. É sobre o quanto você ainda está preso a uma história que não existe mais. Dentro dos relacionamentos com psicologia, esse é o momento de ruptura interna, quando você para de romantizar e começa a enxergar com clareza. Você percebe que não era tudo aquilo, que existiam falhas que você ignorava, que havia sinais que você escolheu não ver, e isso não é sobre culpa, é sobre consciência. Porque enquanto você mantém a ilusão, você mantém o vínculo, mas quando você começa a ver a realidade como ela foi, algo começa a se soltar, não de forma imediata, não de forma fácil, mas de forma verdadeira. E é exatamente aqui que muita gente trava. Porque enxergar a verdade dói mais do que continuar acreditando na versão idealizada. Só que sem esse passo, nada muda. A mudança que começa dentro, não fora. Esquecer não começa quando você apaga fotos, bloqueia ou evita lugares. Começa quando você muda a forma como se enxerga sem aquela pessoa. Dentro dos relacionamentos com psicologia, o apego se sustenta pela identidade que você construiu dentro da relação. Você não perde só alguém. Você perde um papel, perde uma versão de si. E enquanto você tenta recuperar essa versão, você continua preso. A mudança real acontece quando você para de buscar quem você era naquele relacionamento e começa a reconstruir quem você é agora. Sem depender de resposta, sem esperar explicação, sem precisar de um fechamento perfeito. Porque a verdade é simples. Nem tudo vai fazer sentido. Nem tudo vai ser resolvido. E ainda assim você precisa seguir. E quando você aceita isso, algo começa a mudar de verdade. O ciclo silencioso que te faz recair. Você acha que está melhor, que está superando, que finalmente está seguindo em frente. Até que de repente você volta ao mesmo ponto. Dentro dos relacionamentos com psicologia, isso não acontece por fraqueza. Acontece por repetição de padrão. Você relembra, revisita conversas, olha redes sociais, tenta entender o que já não tem mais resposta, e cada pequeno contato reativa tudo de novo. O problema não está na recaída, está no que você faz depois dela, porque quando você alimenta esse ciclo, você ensina o seu cérebro que ainda existe algo ali, que ainda vale a pena manter aquilo vivo, e isso impede o desligamento emocional. Você não precisa de grandes atitudes para voltar ao início. Pequenos movimentos já são suficientes. E enquanto esse ciclo continuar acontecendo, você nunca sai completamente. O processo real para se desapegar de verdade. Superar não é esquecer a força. É parar de alimentar aquilo que ainda te prende. E isso exige um processo interno. Dentro dos relacionamentos com psicologia, o desapego acontece quando você para de revisitar mentalmente a história, quando você redireciona sua energia emocional e quando você cria novas referências internas. O primeiro passo é perceber o pensamento e não aprofundar. O segundo é investir energia em novas experiências e em você. O terceiro é construir novas bases emocionais para que aquela relação deixe de ser o seu único ponto de referência. A maioria erra porque tenta esquecer sem substituir, tenta seguir em frente sem reconstruir, e por isso volta. O desapego real acontece quando aquilo deixa de ter controle sobre você. O ponto final que você precisa dar. Você tentou entender, tentou reviver, tentou encontrar sentido em cada detalhe, e mesmo assim continua preso, porque no fundo você ainda não aceitou uma coisa simples: acabou. Dentro dos relacionamentos com psicologia, o que mantém alguém preso não é o que aconteceu. É a resistência em aceitar que não existe mais continuação. Enquanto uma parte sua ainda acredita que poderia ter sido diferente, que ainda pode mudar, que ainda existe algo ali, você continua conectado e isso te impede de encerrar. Tudo o que você viu até aqui leva exatamente para esse ponto. A dor que não termina, a memória que distorce, o vício emocional que puxa, o vazio que ficou, a ilusão que você sustentou, a identidade que você perdeu, o ciclo que te faz voltar e a tentativa de desapegar sem reconstruir. Tudo isso existe por um único motivo. Você ainda não deu um ponto final de verdade. E dar esse ponto final não é esquecer. É aceitar sem negociar, sem voltar, sem abrir espaço para exceções.
porque enquanto existir uma brecha, você continua dentro da história. A verdade é direta, não é o tempo que vai te libertar, não é outra pessoa que vai te curar. É o momento em que você decide que não volta mais, e quando essa decisão é real, algo muda. Não porque a dor desaparece, mas porque ela deixa de te controlar. E é nesse ponto que você finalmente começa a seguir em frente.